Nesta tarde do dia 28 de fevereiro de 2024, estamos realizando este importante evento virtual sobre o tema que nos aflige no dia a dia: procedimentos de retomada de imóveis pelas instituições bancárias. Contamos com a presença da advogada, que acredito que ainda virá, doutora Ana Tereza Basílio, e temos como palestrantes, para honra do IMB, o juiz federal Fabrício Fernandes de Castro e o ilustre advogado Arnon Velmovitz. Também contamos com a participação especial da advogada Maria José Gomes. Também agradecemos ao doutor Genilton e também ao nosso amigo André, do IMB. Este evento é realizado em parceria entre o IMB e a OAB-RJ. No entanto, antes de ingressar na nossa conferência, peço a todos que façam 1 minuto de silêncio em nome do advogado Rodrigo Marinho Crespo, que não conheci, mas que sou solidário à família nesta hora de dor, pois foi assassinado brutalmente na calçada da OAB do Rio, próximo ao Ministério Público, Defensoria Pública, em frente ao prédio da Aeronáutica, a menos de 1.000 metros do Tribunal de Justiça deste Estado e do Tribunal Regional Eleitoral. Foi um ato de extrema violência e audácia perante a luz do dia, em lugar movimentado, e, por isso, todos os operadores do direito e a sociedade sentem com muita tristeza o que aconteceu. A violência está rondando por todos os lugares e abalando as pessoas. É preciso dar um basta. Então, solicito a todos 1 minuto de silêncio, por favor. Então, podemos retornar aos nossos trabalhos e pergunto ao doutor Genilton se quer se manifestar antes dos palestrantes para fazer alguma mensagem ou dar algum recado. Excelência, o assunto de hoje é de interesse geral, né? Não só para os advogados, mas todos nós que contraímos empréstimos na Caixa Econômica Federal ou em outra instituição bancária, né? É o contrato de mútuo. E a retomada, a gente não pode bobear porque ela se dá com muita rapidez. E às vezes a instituição bancária fica, não, estou resolvendo, e isso não ocorre quando por trás está correndo para ir ao cartório para retomar o imóvel. E o juiz fica, às vezes, eu acho, engessado, e melhor do que ninguém, o doutor Fabrício vai explanar para a gente aí. E tanto é interessante que nós temos um público muito grande de inscritos, né? E desejar uma boa live para a gente e devolvo a palavra para Vossa Excelência. E a doutora Ana Tereza está tentando entrar e não está conseguindo. Não sei por quê. Aconteceu comigo, eu tentei entrar pelo computador, não consegui, pelo meu celular não consegui, tive que pegar um celular emprestado. Bem, então, dando continuidade, realmente seguindo o entendimento do doutor Genilton,
este procedimento de retomada dos imóveis, eu digo o seguinte: atinge milhares e milhões de brasileiros, porque todos têm comprado imóveis para residência, sobretudo as pessoas mais sacrificadas. E quando a retomada ocorre, se o juiz de direito ou o juiz que tiver, o magistrado que estiver exercendo atividade jurisdicional, não tiver um pouco de sensibilidade, quem perde é o mutuário, a pessoa, e quem ganha, e ganha muito, são as instituições bancárias. Retomam o imóvel e não devolvem nada ao contratante. Portanto, este tema é sensível, é muito importante ser debatido e temos que achar soluções melhores para o que vem ocorrendo no dia a dia. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Fabrício. Doutor Fabrício, juiz federal, vai conduzir os trabalhos da agora para frente. Depois passa a palavra ao ilustre advogado Arnon Velmovitsky, e por aí segue em diante. Houve também a advogada Maria José Gomes, e depois abre para perguntas até o encerramento. E eu agradeço a participação de todos e tenho que me retirar por obrigação junto ao TRE, ter uma sessão lá me aguardando. Um abraço a todos e boa tarde. Doutor Fabrício, então, comanda aí a presidência dos trabalhos. Um abraço. Obrigado, presidente. Uma boa tarde. Obrigado pela saudação. Boa tarde a todos os participantes, doutor Genilton, doutor Arnon, doutora Maria José, todos os demais inscritos. É uma honra receber esse convite do IMB e da OAB, duas entidades históricas aí na defesa do Estado de Direito e do bom funcionamento do Poder Judiciário e da Justiça brasileira, né? Tanto a OAB como o IMB. O doutor Arnon havia comentado que gostaria de fazer uma fala inicial, então eu vou imediatamente passar a palavra ao doutor Arnon, lembrando aqui que eu não gosto nem que chamem a minha fala posterior de palestra, é mais uma conversa aqui entre colegas, entre operadores do direito, né, todos aqui em busca de uma melhor justiça, de um melhor funcionamento do nosso sistema judiciário. Então, em seguida, para não me alongar mais nos cumprimentos, eu já passo a palavra, então, ao nosso querido doutor Arnon. Pois não, doutor Arnon, o senhor tem a palavra. Boa tarde, muito obrigado, doutor Fabrício, pelas suas palavras. Cumprimento o Genilton e agradeço pelo convite em nome da IMB, como representante aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço esse convite. Doutora Maria José, da OAB de Niterói, da subseção de Niterói, é uma honra muito grande estar com você aqui. E vamos, então, dar o início. Como o doutor Fabrício vai destrinchar, né, o tema da nossa palestra, eu vou só me ater a questões que nos afetam a nós, advogados, né? A gente tem aí hoje uma justiça abarrotada de processos em que os magistrados mal dão conta, trabalham além do horário normal para poder dar as sentenças, fazer os andamentos dos processos. Então, o caminho natural é realmente a desjudicialização, tudo aquilo que não for muito complicado e que puder caminhar fora do âmbito do Poder Judiciário é salutar. Nós já temos aí hoje o divórcio extrajudicial, a adjudicação compulsória recentemente, tem uma legislação em relação a isso, o inventário extrajudicial. Eu mesmo, junto com o caso da Brofejó, nós fizemos um projeto de lei do despejo extrajudicial, que está em tramitação, é o PL 3.999/2020, que já até passou pela Comissão de Direito do Consumidor e está andando, e esperamos que realmente ele venha a emplacar
Então, o despejo extrajudicial, como a gente diz, é uma ação simples, ou paga ou não paga, né? A lei do inquilinato é muito clara, então, em relação a isso, e com isso nós vamos dar agilidade. Basicamente, o que me chama muito a atenção, especialmente nessa lei, que é uma lei de 1997, a Lei 9.514, é que somente no ano de 2023, né, através do recurso extraordinário 860.631, foi possível validar a lei. Então, essa lei, quando ela entrou em vigor, ela não era muito aplicada, não eram feitos muitos contratos, justamente pelo medo, pelo receio de que não se tivesse êxito na cobrança. O sistema financeiro tinha medo de emprestar dinheiro mediante essa modalidade, para que no futuro o judiciário não havia validado, haviam vários questionamentos. Então, só agora nós tivemos a firmeza. E, recentemente, realmente, a lei pegou, né? Essa lei é uma lei que veio para ficar, tem aquelas leis que... E nós vemos hoje a facilidade da concessão de crédito. E também o que eu vejo é o seguinte, Renilton, uma coisa importante, a gente às vezes vê o lado negativo, mas também temos que ver os lados positivos dessa lei. É muito importante dizer que, com essa lei, nós tivemos a baixa das taxas de juros, porque o credor ele tem a certeza maior de recebimento do seu crédito, porque quem está garantindo aquilo ali é o imóvel e ele tem a certeza de que todo procedimento extrajudicial irá consolidar. Cortou o som, doutor Arnon. Cortou o seu som. Ah, voltou. Voltou. Então, nós temos essa certeza, o credor tem essa certeza de que o seu crédito não será comprometido, e com isso ele pode cobrar uma taxa de juros menor, o que beneficia o consumidor. A gente sempre tem que pensar na legislação, pelo menos dentro da minha ótica, a legislação tem que atender às demandas de um número maior possível de pessoas, né? Então, ela é feita para abarcar o maior número de pessoas. E, com isso, a gente propiciar a essas pessoas uma qualidade melhor daquilo que lhes é ofertado. Então, se você tem uma taxa de juros mais barata, né, o consumidor, finalmente, ele tem vantagens com isso. Talvez, né, esse fosse o caso de, no futuro, aperfeiçoar melhor essa lei, né, talvez dilatar os prazos, né, para que não seja tão sério, talvez fosse uma das ideias. Mas o que a gente vê normalmente em relação aos bancos, eles tentam compor com os devedores. Eu tenho ciência de alguns casos em que eu estive advogando. Há hoje uma certeza dos credores da necessidade de diálogo, de ceder, porque realmente o Brasil passa por uma fase muito difícil, né? A gente teve uma pandemia que realmente consumiu o dinheiro das pessoas, que, dependendo da atividade econômica, a pessoa nem recebeu nada. Então, há ultimamente uma flexibilização por parte dos bancos das empresas de crédito imobiliário, no sentido de fazer acordos, dilatar prazos, até renegociar a dívida como um todo, né? E também a gente vê aí essa questão da discussão do valor da dívida, tem que se ter muito cuidado e verificar essas questões para que se tenha, para saber qual o compromisso que o consumidor está assumindo. Então, basicamente, seriam essas as colocações que eu teria a fazer. Agradecer, doutor Fabrício, essa oportunidade também de começar a palestra. Vamos, então, agora ouvir o doutor Fabrício, que vai esclarecer todo o procedimento para o nosso público de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Arnon, o cumprimento pela abordagem ampla que o senhor conseguiu fazer em pouco tempo e trazendo tantas questões aqui para que nós possamos desenvolver a nossa conversa, nosso bate-papo aqui com tantos juristas qualificados. Eu vou me permitir fazer um breve retrospecto do funcionamento, né, dessa questão dentro do Poder Judiciário, né, de quando eu ingressei na Justiça Federal em 2002, ainda em junho de 2002, vindo aí do nosso querido Tribunal de Justiça, onde eu tinha passado também alguns meses, e logo em seguida
vir para a Justiça Federal. Naquela época ainda eram os processos em papel, né? Nós até tínhamos sistema informatizado, mas muito longe da nossa realidade atual de hoje. Então, eram aqueles processos em papel, muitos deles, quando eu ingressei, a petição inicial havia sido distribuída antes mesmo de eu me formar em direito, e eu já estava ali atuando como magistrado em processos que estavam tramitando havia anos no Poder Judiciário. E muitos daqueles processos envolviam questões referentes aos imóveis, aos mutuários da Caixa Econômica Federal, que buscavam a justiça para discutir diversos aspectos, né? Principalmente, naquela época ainda, a própria constitucionalidade da retomada do imóvel extrajudicial, né, pelo credor. Aquela discussão ainda existia. Aí, em muitos processos, havia decisões judiciais em vigor concedendo a suspensão dos procedimentos de execução extrajudicial. Acontece que aquelas decisões já se prolongavam, seus efeitos já se prolongavam por muitos anos. E em diversos processos ficou constatado que o devedor, né, o mutuário, se aproveitando daquela decisão judicial, permanecia no imóvel por muitos anos sem nunca mais quitar nenhuma parcela da sua dívida, né? Esse é apenas um exemplo. Havia vários formatos de contratos, inclusive contratos ainda da década de 70, onde você tinha como critério de reajuste das prestações o chamado plano de equivalência salarial, o famoso PES. Né? Hoje em dia não é mais comum ainda aparecerem processos sobre isso, mas naquela época existiam muitos processos antigos com esse PES, esse plano de equivalência salarial, e que muitas vezes o mutuário não compreendia, é que mesmo tendo pago todas as prestações de acordo com o contrato, ao final daquele contrato, o que ele pagou não havia sido suficiente para quitar a dívida, porque sempre remanescia o saldo devedor. Né? O plano de equivalência salarial tinha uma falha no seu cálculo, na sua forma de calcular a dívida, que, ao final, o saldo devedor era maior até do que o valor do imóvel. Então, isso gerava uma série de discussões na justiça que hoje, como eu disse, já não são mais tão comuns, mas para a gente compreender como funcionava naquela época. De lá para cá, foi se sedimentando o entendimento pela constitucionalidade do procedimento extrajudicial. O doutor Arnon aqui trouxe aqui algumas novidades, inclusive sobre a lei do inquilinato, né, do despejo extrajudicial, e com o foco, todas essas medidas de facilitação de recebimento pelo credor, que podem sim ser vistas como uma forma de prejudicar o consumidor sob um aspecto, mas, na verdade, não, porque quanto mais seguro o recebimento do crédito pelo credor, a tendência é que o risco do negócio seja menor e, por um princípio de economia, da própria economia, né, sendo o risco do negócio menor, a tendência é que também os juros que incidem sobre esses negócios sejam também diminuídos. Isso na teoria, pelo menos. Não sei se na prática essa redução dos juros está sendo sentida. Enfim, temos um problema grave, sim, ainda no Brasil, sobre esse aspecto econômico, né, de juros ainda muito altos, né, se levarmos em consideração o que ocorre em outros países, né, como nos Estados Unidos ou na Europa, em que os juros são infinitamente mais baixos, né, para a aquisição de imóveis
do que o que nós estamos habituados aqui no Brasil. Mas o fato é que é uma tendência que quanto mais seguro o recebimento do crédito, mais fácil o recebimento do crédito, esses juros sejam diminuídos. Mas, por outro lado, nós não podemos jamais esquecer dos princípios constitucionais e da aplicação da lei, né? Então, o que ocorre? Ao mesmo tempo em que o credor tem essa ferramenta, dispõe dessa ferramenta para a satisfação do seu crédito, que é a retomada do imóvel, é imperioso que ele observe todas as exigências estabelecidas na legislação e no contrato, né? Além da lei, o que vai valer entre as partes é o contrato. Afinal, nós temos o princípio do direito civil, que é o pacta sunt servanda, né? Vale o que foi pactuado entre as partes. Então, aquilo que foi pactuado entre as partes deve ser observado, sobretudo se não ofender nenhuma regra de direito público em sentido contrário, né? Se existe o contrato entre as partes, aquelas cláusulas precisam ser observadas. Então, se, por exemplo, está estabelecido que o credor, para retomar o imóvel, deve anteriormente notificar o devedor sobre o valor que ele está em débito, né, sobre o valor vencido que ele precisaria quitar para evitar a transferência extrajudicial, então o credor tem que cumprir com esse ônus e guardar, naturalmente, toda a documentação que comprove esta sua ação, né, de notificação anterior do devedor. O que acontece é que, hoje em dia, nós vivemos numa era já muito informatizada, né? Hoje, praticamente todos os procedimentos bancários, e temos que ressaltar que no Brasil nós dispomos de um sistema bancário dos mais avançados do mundo, sob esse aspecto da informatização, da facilidade das transações bancárias, né, da segurança das operações bancárias, né? Nós temos um sistema moderno, eficiente e confiável, né? Agora, por outro lado, é necessário que esses sistemas bancários estejam adequados à legislação, especialmente ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E por que eu ressalto isso? Porque uma das queixas que chegam ao Poder Judiciário pelos consumidores é de falta de acesso à documentação comprobatória dos seus atos, dos seus direitos. Muitas vezes o consumidor não dispõe sequer da cópia do contrato de mútuo. Foi tudo feito de forma informatizada, ele assinou de forma informatizada e sequer lhe foi fornecida uma cópia física daquele documento em que ele celebra o contrato de mútuo, né, de empréstimo com a instituição bancária. No entanto, o Código do Consumidor é muito claro em exigir dos prestadores de serviço a transparência, né? E a transparência abrange, segundo a melhor doutrina e segundo a jurisprudência, o direito de o consumidor ter acesso às informações, né? Acesso a todas as informações. E, então, esses sistemas bancários precisam se adequar ao Código do Consumidor e evitar, assim, esse tipo de questionamento, que o consumidor alega, muitas vezes, até o pagamento de uma parcela, né? Mas não basta para ele alegar. Quem alega o pagamento precisa comprovar este pagamento. E como que ele vai comprovar este pagamento? Com o recibo, com o comprovante. Hoje, os aplicativos bancários, todos eles, que eu saiba, fornecem, sim,
né, a possibilidade de emissão do comprovante de pagamento. Agora, o que pode acontecer também é uma falha de comunicação entre o agente do banco, né, o profissional bancário que trabalha no banco, aquele que vai oferecer o produto ao consumidor, de naquele momento em que ele está oferecendo o produto ao consumidor, no caso o empréstimo, né, o mútuo, o esclarecimento para o consumidor sobre as cláusulas contratuais não ser feito de maneira correta, de maneira satisfatória. Daí é que esse dever, né, esse dever da boa-fé objetiva, também exigência do Código do Consumidor, precisa ser devidamente exercido por ambas as partes, né? Então, o consumidor também precisa ser cauteloso ao contrair o empréstimo. Não, eu quero ver as cláusulas, eu quero saber o que eu estou assinando, porque, no fim das contas, aquilo que ele assinar na via eletrônica, eu assinei sem ler. Assinei, olha, mas, em princípio, a presunção é de que aquilo é válido. Aquela cláusula que está lá no sistema eletrônico, ela, em princípio, é válida, né? Salvo se houver a comprovação de alguma abusividade, né? Alguma cláusula que estabeleça um desequilíbrio muito grande contratual, e que não é o que costuma acontecer. Convenhamos, 99% dos processos que discutem essas questões sob essa ótica de abusividade, na prática, acaba não se configurando, não se comprovando sob o ponto de vista probatório, né? Afinal de contas, em juízo, não basta a alegação, é necessária a comprovação. Mas e a inversão do ônus da prova? Claro, a inversão do ônus da prova é um mecanismo de distribuição desse ônus da prova para melhor funcionamento do processo. Ele serve, sim, funciona, claro, em defesa do consumidor, não há dúvida sobre isso. Mas não significa que o consumidor não tenha uma responsabilidade mínima sobre os seus atos, né? Se o consumidor ele assina um contrato, ele assume a responsabilidade pelo cumprimento do contrato, especialmente, claro, os pagamentos. Então, se por algum motivo ele não conseguiu quitar, né, tempestivamente as parcelas do seu contrato, vai chegar o momento em que aquelas parcelas serão cobradas na via extrajudicial, e até o momento em que poderá, sim, haver a retomada do imóvel, né? Já que aquele imóvel é a própria garantia do crédito. Enquanto o imóvel for a garantia do crédito, vai ser possível, então, que seja realizado o procedimento extrajudicial de retomada daquele imóvel, né? Nada mais aqui, nada estranho sobre isso. Aqui é a pura aplicação do pacta sunt servanda. Outra questão que costuma, às vezes, gerar bastante discussão em juízo é o terceiro adquirente, aquele que adquire o imóvel alienado extrajudicialmente, né? Que muitas vezes ele recebe um imóvel, ele é a propriedade de um imóvel, mas que continua ocupado, seja pelo adquirente originário, né? Ou até mesmo, em algumas situações, por terceiros que não têm nenhuma relação, ou que fizeram um contrato chamado contrato de gaveta, né? Que tinha antigamente. Aliás, ainda é comum o contrato de gaveta, ressaltando aqui, abrindo um parêntese, que a jurisprudência predominante é de que o que celebra o contrato de gaveta, ou seja, aquele contrato em que não houve a participação do credor, ele não detém legitimidade para
ingressar em juízo para discutir a aplicação do contrato originário. Só fechando esse parêntese daqui, porque também era muito comum aquele que celebrou o contrato de gaveta ingressar em juízo para pretender discutir tanto a validade da execução como o valor da dívida ou outros aspectos contratuais, mas, infelizmente, não detém legitimidade para essa discussão, já que não é titular daquela relação jurídica. Aí, fechando esse parêntese, o adquirente terceiro de boa-fé, ao adquirir o imóvel, é fundamental que ele verifique o edital, as cláusulas do edital, porque o que ocorre comumente é que aquele edital já vai prever a responsabilidade pela retomada do imóvel em caso de ocupação aí pode ser do adquirente ou pode ser do credor que alienou, né? Então, observe, né, quando você for um terceiro adquirente de um imóvel nessa situação, como está a cláusula do edital, porque vai valer aquela cláusula, vai valer aquela cláusula. Não há abusividade em se transferir um imóvel que esteja ocupado, desde que, naturalmente, como eu disse, respeitada a boa-fé objetiva, que seja, então, dada ciência ao adquirente da situação do imóvel, né? Em que situação se encontra aquele imóvel. Então, em grande resumo, um resumo geral, né, que eu posso aqui já me encaminhar até para dar oportunidade à formulação de perguntas, é ressaltar esse ponto, né, da validade tanto das normas legais em vigor, já reconhecida, embora tardiamente, como destacou o doutor Arnon, né, depois de tantos anos é que se foi reconhecer a constitucionalidade em definitivo, mas já era uma tendência da jurisprudência, embora seja possível encontrar uma ou outra decisão em sentido contrário, mas, sobretudo, também da validade, da importância da aplicação das cláusulas contratuais, né? As cláusulas contratuais, quanto mais elas são respeitadas, maior é a segurança jurídica. Quanto maior a segurança jurídica, maior é a credibilidade daquele Estado de Direito, daquele princípio da legalidade, né? do próprio princípio da legalidade do Estado de Direito. E quanto mais fortes, esses aspectos da segurança jurídica, do respeito aos contratos, do respeito à legalidade, a tendência é que haja, sim, uma queda dos riscos do negócio para os credores, né, mutuantes, e, consequentemente, né, também uma tendência que haja, então, uma diminuição dos juros, dos próprios juros. Quanto menor o risco, menores tendem a ser os juros. Não é à toa que a gente escuta a todo momento, né, aquela questão do risco Brasil na imprensa. O risco Brasil subiu tantos pontos, o risco Brasil desceu tantos pontos. Quanto maior o risco, maiores os juros. Podem acompanhar o Banco Central, né, como órgão independente, regulador da política econômica, ele acompanha esses aspectos e, a todo momento, ele controla com o aumento, né, da taxa de juros ou com a diminuição. E isso reflete, em última instância, nos consumidores, que somos nós, né? Lembre-se, o juiz também é consumidor, o juiz também pode precisar tomar um empréstimo e vivenciar todas essas situações. Agora, esses sistemas informatizados, que eu falei anteriormente, eles também não são infalíveis. Como eu disse, há sempre o fator humano no manejo desses sistemas, sobretudo no momento de celebração do contrato, né? No momento de celebração do contrato. Então, esse fator humano
é que, eventualmente, pode ensejar alguma falha. Em geral, dificilmente, né, dificilmente a falha vai ser do sistema informatizado, que, como eu disse, aqui no Brasil, eles dispõem de uma qualidade e de uma credibilidade muito reconhecidas, até mesmo no âmbito judiciário. Então, é mais fácil acontecer uma falha do operador, né, uma falha humana, do que uma falha de um sistema informatizado. Não que seja impossível, mas apenas que o trabalho do advogado para demonstrar uma falha dessa natureza vai ser muito mais complexo e muito mais difícil. Né? Com a minha experiência hoje, já contando próximo a 22 anos de Justiça Federal, são raríssimas as ocasiões em que isso foi constatado concretamente nos autos. Então, eu acredito que eu consegui dar um apanhado geral, pegando carona na fala do doutor Arnon, na fala do doutor Arnon, que, com o seu brilhantismo, sua forma concisa de abordar, me permitiu desenvolver aqui alguns aspectos que acredito que tenham sido interessantes, e passo a palavra agora à doutora Maria José, que acredito fará alguns comentários, ou já pode também, se preferir, passar já a fase das perguntas, né? Sobre as perguntas que são feitas pelo chat, Genilton. Eu vou pedir o seu auxílio, caso você consiga selecionar aí, por meio do chat, algumas perguntas que estejam aqui pertinentes com o nosso tema. Então, eu passo a palavra, neste momento, à doutora Maria José. Muito obrigado. Congelou a imagem dela? Acho que congelou aqui a imagem dela, Genilton. Nós temos aí o José André, ele quer fazer uma pergunta ao vivo. Depois voltamos então com a doutora Maria José, quando ela retomar. Então, vamos à pergunta do... Aí o nosso André vai chamar o José André, vai colocar ele aí para falar fazer uma colocação. José André da Costa Ferreira Neto. Está ótimo. O vídeo. Pronto aí, ó. Bem-vindo. Boa tarde, doutor. Está me ouvindo bem? Sim, consigo vê-lo e ouvi-lo. Então, doutor, a minha dúvida é o seguinte: existe alguma discussão a respeito da modalidade SAC, Sistema de Amortização Continuada, em que é colocado um valor, é puxado o valor das prestações posteriores para frente, fazendo com que o mutuário pague um valor a mais no começo, né, para que tenha um valor menor no fim, o que, na prática, faz com que seja colocado na prestação um valor acima daquele que já foi colocado do empréstimo, mais, valor do empréstimo, mais os juros, mais a taxa e o seguro. Existe alguma discussão que proteja o mutuário, porque fica meio desproporcional para o mutuário, né? Essa é a pergunta. Perfeito, José. Eu mesmo já cheguei a celebrar um contrato desse tipo, tá? Bom, em princípio, não há qualquer ilegalidade nesse sistema, tá? Do sistema de amortização crescente. O que vai acontecer, acho que a Caixa coloca como sacre, né? Aquelas primeiras prestações, aliás, durante muitos anos ainda, a parcela daquele valor correspondente aos juros é maior do que a parte referente à amortização. E por que isso ocorre, segundo o cálculo que eles fazem? É porque esses juros referem-se também a toda a extensão do contrato, né? Vamos supor que seja um contrato de 30 anos. Então, eles fazem o cálculo sobre toda a duração daquele contrato. Então, no decorrer dos anos, o que vai acontecendo?
vai diminuindo o valor dos juros, né? Perdão, o percentual correspondente aos juros naquela parcela, em cada prestação, e aumentando o valor da amortização. E o que isso impacta? Quanto maior a amortização, menor o saldo devedor. O que acontece é que o saldo devedor, né, mesmo nesse sistema, ele também é recalculado, normalmente anualmente. Quando chega no fim do ano, o contrato ele obrigatoriamente vai ter que prever qual é o índice de reajuste do saldo devedor, que costuma ser a TR, né? Costuma ser a TR, já que nós temos uma TR ainda razoavelmente controlada, né? Então, ao fim do ano, ao fim de cada exercício, vai se verificar aquilo que foi amortizado e vai se fazer a incidência dessa TR para verificar qual é efetivamente o saldo devedor. Tá? Então, em princípio, não haveria nenhum tipo de ilegalidade, me parece, em uma cláusula dessa natureza, né? Sobretudo, como eu falei, se no momento do contrato, da celebração do contrato, isso for devidamente esclarecido ao consumidor, né? Lembrando que o Código do Consumidor, ele, inclusive, é bastante explícito em exigir que todas as cláusulas que causem ônus importantes ao consumidor devem ser redigidas com o devido destaque. Esse é um aspecto aí, às vezes, desconsiderado do Código do Consumidor, mas que vale a pena sempre a gente estar relembrando, né? Mas, em princípio, em tese, verificando em tese, não haveria nenhum tipo de ilegalidade. Pelo contrário, é um sistema que até favorece o consumidor, porque evita o problema, aquele que eu falei no início da minha fala, do antigo plano de equivalência salarial, que chegava ao fim do contrato, o saldo devedor era muitas vezes superior ao valor do próprio imóvel, e o que causava uma inadimplência, né? Alguns tinham um sistema de seguro, né? de seguro para essas situações, né? Mas outros tantos contratos não tinham esse seguro e ficava aquele saldo devedor impagável, e, na maioria dos casos, as pessoas acabaram perdendo os seus imóveis. Ok? Genilton. Genilton saiu da sala. Doutor Arnon. Estou aqui. Tem algumas perguntas aqui Obrigado, interessantes. José. Nada, obrigado, senhor. A colocação do José foi boa e ele tinha colocado aqui também que quando o processo vai e faz o processo judicial, quando colocado, pedido a prova pericial, o magistrado deva obedecer, ou ele pode já sentenciar sem audiência, em AJ? Essa é uma pergunta muito boa também, né? Claro que, em muitos casos, a prova pericial vai ser muito útil, mas é importante a gente colocar a coisa da seguinte forma também. Não basta ao requerente requerer a prova pericial simplesmente. Ele tem que declinar os motivos pelos quais ele está pedindo ao juízo que designe um perito imparcial para realizar aquela perícia. E, para isso, naturalmente, que ele tem que explicitar quais são os questionamentos específicos que ele tem sobre aqueles cálculos, né? Ora, porque essa cláusula é inconstitucional, isso e isso. Bom, isso daí é uma questão jurídica, a constitucionalidade da cláusula e por aí vai, essas são questões jurídicas. Agora, se ele tem
um indicativo concreto de um cálculo que foi feito em desacordo com o contrato ou em desacordo com a lei. Ele deve, então, demonstrar ao juízo qual é o ponto de vista dele, por que ele está afirmando isso, né? Por que ele afirma que existe esse descompasso entre a conta apresentada pelo credor e a conta que ele acredita que seja a correta, né? Apresentar ao menos os parâmetros mediante os quais ele chegou a essa conclusão e ele apresenta essa afirmação para que aí sim seja justificado que o juiz determine a realização de uma perícia, né? Então, se não há sequer a indicação desses parâmetros, né, quais são os questionamentos em sentido concreto, né, sobre os cálculos, não há por que o magistrado determinar a realização de uma perícia. Ele não pode mandar, não tem por que ele realizar uma perícia em tese, né? O contador do juízo ele não está ali para refazer todos os cálculos do credor. Ele está ali, ele tem como função dirimir a dúvida. Então, nós temos que saber qual é a dúvida, né? E precisa ser delineada a dúvida para que, então, o perito do juízo possa prestar um bom trabalho e esclarecer quem tem razão, se o autor ou se o réu, né? Mas se a dúvida não é definida, né? Se nós não sabemos qual é o questionamento é apresentado apenas em tese, né? Sobre questões de legalidade, de constitucionalidade disso e daquilo, a decisão do juízo não necessita de uma perícia. A decisão também será em tese, será sobre constitucionalidade, sobre legalidade, sem a necessidade de uma perícia. Só complementando aí, Excelência, há também uma subjetividade nesse aspecto, né? Porque o cara pode juntar ali uma prova, ou seja, um documento de um perito e o juiz achar que aquilo não tem a ver, o outro juiz achar que tem a ver, que vai tocar para frente. Mas está respondida a pergunta, mas nós temos aqui o Rodolfo Domingos, que ele está perguntando ao senhor, doutor Fabrício, o senhor falou em pacta sunt servanda. Há momentos em que a lei autoriza a quebra deste princípio? Como é Rodolfo, né? Rodolfo Domingos. No direito civil e no direito do consumidor, nós temos, muitas vezes, sim, regras chamadas de ordem pública, ou seja, a respeito das quais não é possível aos contratantes disporem em sentido contrário. Então, sempre que houver uma norma de ordem pública, né, ou seja, de aplicação obrigatória ou de vedação legal, né, a norma de ordem pública ela pode ser impositiva, né, ou pode ser também proibitiva, no sentido de que não é possível estabelecer nenhuma tratativa sobre aquilo, por exemplo, sobre parte do corpo humano. Não, você vai ter que pagar a prestação, senão você vai perder um dedo da sua mão. Naturalmente que essa cláusula feriria um princípio de ordem pública, né, que é inclusive a dignidade humana, e não valeria. Claro que eu peguei um exemplo aqui extremo, mas para procurar responder e caracterizar aí a dúvida de forma objetiva. Mas, assim, sobre essa questão dos contratos de mútuo, especificamente, o que muito se discute, às vezes, é a questão do anatocismo, né? E esse, sim, se for comprovado o anatocismo, estaria em desacordo, né, com o nosso ordenamento jurídico, não sendo possível. Acontece que também é raríssimo, né, no caso concreto,
a parte ter conseguido, mesmo após a realização da perícia contábil, demonstrar a prática do anatocismo. Sempre que isso foi verificado, pelo menos no meu caso, eu determinei que fosse corrigido. Muito bem, doutor. E só para avisar a nossa colega José, que estava conosco agora, Maria José, a internet lá da OAB Centro caiu toda, Que toda. E aí pena, ela caiu. pena. Então foi um negócio doido. Não consegue nem pelo celular? Nem pelo celular está Que conseguindo. pena, que Aí a hora pena. que ela conseguir entrar, tudo bem. Mas tem mais dúvidas aqui. A Tamires Pode. Toste, A melhor ela parte da conversa é a parte é, dessas dúvidas. é a verdade. Ela está dizendo o seguinte: dúvida. No caso de imóvel que já foi judicializado, a revisão do contrato e durante a demanda, o autor recebe intimação extrajudicial de penhora. Como fica nesse caso? Então, Quiser, eu doutor, falo eu novamente. entendi, não, compreendi perfeitamente. Entendeu? Já existe uma discussão judicial, contudo, o credor prosseguiu na execução extrajudicial. Então, doutora Thaís, se não houver uma decisão judicial obstando o procedimento extrajudicial, ou seja, suspendendo a cobrança ou suspendendo o procedimento de execução extrajudicial, não há qualquer empecilho, né? A simples discussão em juízo não obsta a que seja executado o imóvel com o procedimento extrajudicial. Haveria necessidade de uma decisão judicial impedindo que se prosseguisse, impedindo que se executasse extrajudicialmente. A simples discussão, portanto, não é apta por si só a impedir o procedimento de execução extrajudicial. Pois bem, doutor. A Cecília Bonfim, ela diz o seguinte aqui, ela pergunta: qual é o prazo de prescrição da execução no caso de imóvel que já foi judicializado? Não, aí os prazos estão no Código Civil, né? Agora, de cabeça, É, eu teria que abrir o código. Me desculpem, mas os prazos de prescrição pelo Código Civil não me recordo agora de cabeça. Doutor, posso aí tem que olhar lá, né? fazer uma intervenção? O doutor Arnon vai me ajudar. Doutor Arnon É, vai me ajudar. A questão que eu acho que ela está colocando é depois de judicializada, a prescrição interrompe, não tem mais prescrição, só é intercorrente. Está Sim. paralisado o processo. Sim, Acho que é isso se que o ela está processo querendo saber. ficar paralisado, né? Pode Eu acho que ocorrer foi a essa a prescrição pergunta nesse sentido, né? intercorrente, de fato. bom, o Marcos Linhares, ele está perguntando aqui: é possível sustar um leilão devido à ausência de notificação pessoal do mutuário? Esse é um dos motivos mais comuns, né? Mais comuns que são apresentados em juízo. Em tese, sim, mas o que tem que se observar é que o credor, a obrigação dele é remeter a correspondência com o aviso de recebimento, né? E então, às vezes o porteiro recebeu ou uma outra pessoa do imóvel, né? Então, todas essas questões precisam ser consideradas, mas em princípio há a necessidade de notificação do devedor, nos termos, como eu falei, da lei e do contrato. É o mais forte, né? Né? Derradeiramente aqui, eu deixei por último, o doutor Tiago Cardoso, ele faz a seguinte pergunta: sobre a busca e apreensão extrajudicial de bens móveis. O que o doutor acha sobre isso? A busca, perdão, desculpa. Ele fala assim, ó, não sei se a propositura está correta.
sobre a busca e apreensão extrajudicial de bens móveis. O que o doutor acha sobre isso? Olha, como o doutor Arnon colocou no início, né, na fala dele, né, esses procedimentos extrajudiciais, em regra, visam a facilitar o crédito, né, e diminuir o risco do credor. Nesse sentido, é que tudo que estiver dentro da lei, né, permitido pela lei, deve ser, me parece, cumprido, né? Desde que haja uma legislação pertinente, havendo a previsão legal, não me parece que haja qualquer tipo de violação à Constituição ou a nenhum direito fundamental, como eu disse, dentro da lei, dentro da legislação. É o mesmo Tiago, eu falei que era derradeira, mas eu cavucando mais para cima, ele já tinha feito sobre a busca e apreensão de bens móveis, o que acham sobre isso? É a mesma O pergunta. que acha Acho que é a mesma pergunta. é a mesma coisa, mas ele invocou aqui embaixo, inclusive, ele disse ele, na ADI 7601, ingressada pela Associação dos Magistrados, busca pela declaração da inconstitucionalidade dessa lei. Ele está justificando aqui com essa ADI. Eu não acompanhei essa ação da Associação dos Magistrados, não teria sequer como comentar a respeito. Também não confesso que eu não acompanhei. Agora eu juro que eu não vi mais nenhuma pergunta assim relevante para o tema, entendeu? Se eu não conseguir encontrar, que a pessoa me perdoe. Mas eu acho que são essas. Maravilha. Aí eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Mais perguntas? Marta Rodrigues fez agora. Agora? Tem mais. Tem mais lá no finalzinho aqui, ó. E o Lincoln de Souza. A Marta Rodrigues, me ajuda a achar aí, Vanessa. Marta Rodrigues, com a alteração da Lei 14.711/23, que alterou a Lei 9514 de 97, aí acho que aí está perguntando, não flexibilizou a intimação do devedor ao permitir válido a notificação postal e aceita, inclusive, o porteiro em caso de edifício, como se trata a lei recente. Acha que isso será uma questão no judiciário? Acho que ela está fazendo pergunta, só não interrogou. Até acredito que podem buscar discutir, né? Mas eu acho que todas essas discussões devem passar, a meu ver, considerando a realidade atual, né? Como funciona o mundo hoje em dia. Nós temos um comércio de internet, por exemplo, que aumentou de uma forma assim, exponencial, sobretudo aí no pós-pandemia. Aliás, sobre a pandemia, o doutor Arnon falou uma coisa também que eu acabei não comentando, né, sobre a aplicação da teoria da imprevisão, foi muito arguído também, mas acho que aí daria até uma outra palestra se eu fosse falar sobre isso aqui. Mas voltando para a pergunta dela, eu acho que nós temos que considerar como é a realidade hoje, né? Então, quem mora em condomínio grande, né, condomínio que tem porteiro 24 horas, essas compras de internet são todas recebidas pelos porteiros dos edifícios. A pessoa faz compra pelo aplicativo de restaurantes, né? Tem mais de um, não vou fazer a propaganda aqui, não, mas podemos fazer. Os mais famosos são o iFood e o Uber Eats, né? Uber Eats e iFood. Todo mundo compra pelo iFood e muitas vezes quem recebe é o porteiro do edifício, né? A depender do condomínio, sequer é permitido que o entregador suba
né, por questão de segurança, né, tem que ser recebido pelo porteiro. Já vi alguns prédios com essa regra de segurança, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? Então, se a lei trouxe essa possibilidade, não vejo, em princípio, né, nenhum tipo de violação aí ao direito do devedor, ao direito do consumidor. Claro que, eventualmente, no caso concreto, né, e aí eu acho que é uma questão também probatória, possa ser demonstrados aspectos que caracterizem que, efetivamente, o devedor não teve como tomar ciência da execução, não teve como, né? Se isso for demonstrado no caso concreto, mas me parece que passa muito mais por uma questão de prova, e que, em princípio, não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade. Inclusive, sobre essa questão da Marta, né? O Tiago Cardoso falou aqui embaixo que essa lei está sendo discutida em inconstitucionalidade em alguns artigos, na ADI que mencionou acima, lá em cima, aquela ADI que a gente falou. Dos magistrados, né? Pois eu falei, não acompanhei essa. Não dá para gravar tudo, né, na cabeça, mas eu vejo. Não temos ainda nenhuma decisão suspendendo nenhum dispositivo que eu tenha tomado conhecimento. Eu percebo o seguinte: eu percebo que se um porteiro tiver raiva do cidadão, ele esconde isso aí, você vai pegar aí tomar uma cipuada e. Bom, mas sem aí saber, ele responde, né? Até por crime de violação de correspondência, né? Mas ele pega se ele abrir a correspondência, aí já entra no crime aí de violação. Entra no crime, é verdade. Então, que pode ser mostrado eu acho que, dado o andar da hora, né, o adiantar da hora, eu acho que a palestra foi ótima e não sei aí, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência se o doutor Arnon quer fazer alguma consideração em nome, que hoje ele está representando a OAB. A doutora Ana acho que não conseguiu entrar por questão aí também de internet, está difícil hoje, né? E aí eu devolvo a palavra a Vossa Excelência para encerrar quando melhor lhe aprouver. Então, vamos ouvir o doutor Arnon para suas considerações finais e logo em seguida eu procedo ao encerramento. Doutor Arnon, se eu quiser. Agradecer mais uma vez aí ao Genilton, ao IMB pelo convite, ao doutor Fabrício, que nos enriqueceu com tantos conhecimentos, né? As pessoas, as várias perguntas respondidas de forma bastante objetiva, dando a quem pergunta a possibilidade de entender melhor o assunto. E dizer ao Genilton que realmente temos que convidar o doutor Fabrício de novo para falar sobre a questão da pandemia, que realmente parece que ele é um mestre no assunto e nós temos que ter essa possibilidade de, novamente, tê-lo aqui nos dando uma palestra magistral. Agradeço muito em nome da OAB esse convite e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, doutor Fabrício, obrigado, Genilton, obrigado ao IMB. Eu que agradeço também, mais uma vez, ao convite do doutor Genilton, a presença aqui do doutor Arnon, de todos os que participaram. Aliás, estou vendo aqui, são 104 participantes, que bom poder falar para tantos colegas, tantos profissionais do direito, e, de alguma maneira, trazer a minha experiência, como eu disse, aí já há quase 22 anos de Justiça Federal. Claro que eu também erro, como todo ser humano, né? A gente procura não errar, procura fazer o máximo para errar pouco, mas é impossível, a falha faz parte do ser humano e nós temos que conviver com essa consciência dessa possibilidade. Mas fazemos sempre da melhor forma e procurando acertar cada vez mais. E, nesse sentido, eu deixo aqui o meu abraço a todos, meu agradecimento à OAB Rio de Janeiro,
e ao Instituto dos Magistrados Brasileiros, na pessoa do presidente Peterson. E um abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigado à equipe do IMB, doutor, o meu querido André Maia, Cristina, todo mundo, né? Que se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje com uma palestra tão boa que eles fazem. E dia 10 de abril nós temos a adjudicação compulsória, hein? Fiquem atentos, vai ser uma palestra muito boa, muito boa. Muito obrigado. Até logo. Um abraço.